Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação. Hoje temos connosco a professora doutora Tânia Gaspar, que tem a agregação e doutoramento em Psicologia, o mestrado em Saúde Pública e a especialização em Promoção da Saúde e Prevenção. É presidente da Aventura Social Associação, diretora do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lusíada de Lisboa, diretora do Jornal da Criança e do Adolescente, Psicologia, coordenadora do Gabinete de Aconselhamento Psicológico e Promoção da Saúde da Universidade de Lusíada de Lisboa, membro da direção da Sociedade Portuguesa da Saúde e Comportamento, membro da equipa da Aventura Social da Faculdade de Motricidade Humana e coordenadora executiva nacional de diversos estudos europeus. Vem falar hoje connosco de mediação de conflitos em contexto escolar. Tânia, bem-vinda. No tipo de conflitos que há em contexto escolar, acha que é um problema generalizado? Não tanto? Ou qual é a sua percepção sobre o conflito em meio escolar? Quero, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, para falar sobre a questão dos conflitos em contexto escolar e a sua prevenção e intervenção a este nível. Realmente, os conflitos em contexto escolar é um tema atual, relevante para o contexto escolar, porque tem implicações no dia-a-dia dos alunos, dos professores, mas também de grande relevância para a sociedade como um todo. Antes de mais, é importante definir o que é violência, o que não é violência, os tipos de conflito e também de que modo é que poderá e que implicações é que poderás ter na escola. Portanto, a agressão é quando se tenta demonstrar poder ou pressão física ou psicológica sobre outrem, no sentido de a dominar e de impor a sua vontade, não através de uma negociação, não através de um processo em que ambas as partes consigam ter resultados positivos, mas sim que uma das partes quer ter ascendência sobre a outra. No contexto escolar, concretamente, poderá haver conflitos entre os vários elementos do contexto escolar, entre os alunos, os professores, os próprios auxiliares de educação, a família e o contexto envolvente. Temos alguns dados nacionais para tentar também termos uma ideia concreta sobre como é que esta problemática tem impacto no nosso país. O estudo Health Behavior School-Age Children, que é um estudo da Organização Mundial de Saúde, que estuda os comportamentos de saúde dos jovens de 4 em 4 anos, a equipa Aventura Social elabora o estudo em Portugal, refere que, numa amostra representativa dos alunos do 5º, 7º e 10º ano portugueses, cerca de 31% nos últimos 2 meses já provocou alguém e mais de 39% já foi provocado. Portanto, estes dados revelam que é uma problemática frequente e, mesmo assim, muitas vezes os jovens têm comportamentos agressivos ou são alvos de comportamentos agressivos e não os identificam, ou seja, até diminuem ou minimizam essa problemática. Portanto, isto mostra-nos que é um problema que nos dá que pensar. E quais são os tipos de conflito mais frequentes em contexto escolar? Nós temos essencialmente 3 grandes grupos de conflito que vão, de alguma maneira, ter implicações na aprendizagem, no ambiente escolar e nas relações interpessoais nas várias pessoas da escola. Por um lado, temos aquele conflito mais relacionado com a indisciplina, que é, por exemplo, no contexto de sala de aula, haver desatenção, agitação psicomotora, por vezes algum comportamento verbal menos adequado para os colegas e para os professores. Este tipo de conflito traz dificuldades à aprendizagem e à gestão da sala de aula. Depois temos a agressão mais comum, que é entre colegas, não é? Portanto, entre alunos, em que há comportamentos agressivos em termos físicos ou psicológicos, entre colegas, entre pares. E, por outro lado, encontramos situações de conflito entre os professores ou o adulto, não é? Portanto, outros adultos da escola e o aluno. Esta problemática é também complexa, uma vez que pode fragilizar o papel do professor e do adulto na escola, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Os conflitos podem ocorrer dentro da sala de aula ou no recreio, mas todos eles vão realmente ter implicações a nível da aprendizagem, a nível do sucesso escolar e também a nível do próprio envolvimento da escola. As consequências são diversas, tanto a nível psicológico, como a nível físico, como a nível do sucesso escolar e depois também vai, como é um modelo de aprendizagem, vai se refletir também no futuro dos nossos jovens.
E quais as causas principais dos conflitos e dos comportamentos violentos? Há algum padrão comum quer às vítimas, quer aos agressores? Isso é uma pergunta complexa, porque, portanto, esta compreensão da violência e dos conflitos deve ter uma abordagem biopsicossocial, portanto, uma abordagem global, porque, no fundo, há fatores biológicos, há fatores sociais, há fatores pessoais, ou da própria temperamento ou personalidade das crianças e jovens que estão relacionados com esta problemática. Nós podemos encontrar alguns fatores protetores, portanto, alguns fatores que vão diminuir ou minimizar os comportamentos agressivos, quer como vítimas, quer como agressores, e temos fatores de risco que vão aumentar esta probabilidade. A nível biológico e a nível do temperamento, há crianças que têm menos predisposição para a violência e outras que têm mais. Há vários estudos que demonstram que existe esta predisposição biológica. Relativamente à relação com a família, se for uma relação próxima, baseada no afeto, com uma comunicação eficaz, portanto, em que as pessoas consigam conversar, dialogar, com respeito mútuo, portanto, entre as crianças e os pais e vice-versa, e que também haja um envolvimento dos pais na escola e na aprendizagem dos alunos, são fatores protetores. Se, caso contrário, haja uma dificuldade na comunicação, os pais tenham estilos educativos em vez de democráticos, portanto, no sentido de serem afetuosos, mas também terem regras, promoverem a autorregulação e a autonomia dos filhos, em contrário, serem ou autoritários ou então inconsistentes, tudo isso vai fazer com que os jovens venham a desenvolver mais comportamentos de risco, nomeadamente os comportamentos agressivos. Outra questão também é o modelo, portanto, tanto os pais como os professores, se tiverem comportamentos mais agressivos, de autoridade, de impor a sua vontade, de pouco respeito pelos alunos e pela vontade dos filhos e alunos, isso também vai ser um exemplo que eles vão aprender e provavelmente em situações de conflito vão generalizar esse mesmo comportamento. Depois temos também a questão da própria escola, além de ter os professores com proximidade e como os jovens costumam dizer que é importante que os professores se preocupem com eles como pessoas, não é? Mas, por outro lado, também haver mais pessoal auxiliar, por exemplo, com formação e perfil adequado para a gestão dos recreios. Haver também o psicólogo na escola que possa trabalhar com os jovens na prevenção, mas também junto com os professores e com os pais, e também outros profissionais de saúde ou de apoio social para as situações que assim necessitem. Por outro lado, o próprio aluno, quanto mais estiver envolvido no ambiente escolar, portanto, por exemplo, a nível da associação de estudantes, a nível das associações, da articulação da escola com a comunidade, tudo isso vai fazer com que ele tenha uma rede de suporte maior e também vai diminuir a necessidade dele se envolver nas situações de violência como agressor, mas também a ser menos vítima, uma vez que tem uma rede de suporte mais sólida. Por outro lado, e por fim, a questão dos pares e da aceitação dos pares, portanto, especialmente para os jovens e adolescentes, é fundamental a aceitação do grupo de pares e, portanto, um jovem que se sinta excluído ou que sinta de alguma maneira que não é envolvido pelos colegas, isso poderá levar a um desajustamento escolar, a problemas psicológicos e realmente e muitas vezes acabam por ficar envolvidos nas situações como vítimas. Concluindo, é realmente importante que tanto os professores como os pais, como os alunos, como outros profissionais, como os psicólogos, trabalhem todos em conjunto para que estas causas, que são várias, não é, possam diminuir a sua incidência e prevenir a violência. Muitas vezes confunde-se violência com bullying. É a mesma coisa? São diferentes? Quais são as características do bullying que distingue ou não da violência comum? É verdade, é realmente um termo que nós adotamos, não é? E que muitas vezes é confundido. Portanto, o bullying e a agressão física são as formas de conflito mais comuns nas escolas, tanto a nível nacional como a nível europeu. O bullying é um comportamento específico, é um comportamento agressivo, mas é um comportamento específico porque é intencional, portanto há uma intenção de o fazer e é sistemático, ou seja, não é uma situação pontual, mas ocorre com várias vezes. E, por outro lado, ocorre no contexto escolar, portanto não é fora desse mesmo contexto. Portanto, é um exercício de um poder ou de uma agressão física e ou psicológica, de um grupo ou de um indivíduo para outro grupo ou para outro indivíduo. Normalmente, esse comportamento, além de ser intencional, sistemático,
é repetido, pode ser durante meses ou até anos, e há normalmente um desequilíbrio entre o agressor e a vítima. Portanto, a vítima não tem a capacidade de se defender, digamos assim. Há vários tipos de bullying, portanto, desde chamar nomes, como criticar, como piadas ou então gestos ou assédio sexual, exclusão por deixar de parte nas brincadeiras, a roubar, a utilização de armas e mesmo o ciberbullying, porque hoje em dia também é uma realidade e pode ocorrer dentro dos colegas e no contexto, embora seja fora do contexto da escola, mas pode ocorrer entre colegas e ter impacto também na escola. Nós podemos identificar algum perfil da vítima e do agressor, embora muitas vezes também exista o duplo envolvimento e, portanto, a mesma criança é vítima e agressor em diferentes contextos, mas normalmente o agressor quer ter domínio e poder sobre o outro, é impulsivo, tem um desrespeito grande face às normas e às regras da escola e normalmente tem também um fraco envolvimento escolar e um fraco rendimento escolar. No caso da vítima, tem baixa autoestima, tem dificuldades a nível emocional, depressão, tristeza, stress, até pode chegar à situação de ter fobias. É uma pessoa que normalmente são crianças que são isoladas e tímidas, apresentam muitas vezes sintomas físicos e psicológicos relacionados com esta ansiedade e esta angústia, como a tristeza, as dores de barriga, dores de cabeça, etc. Uma vez que apresentam dificuldades de concentração e atenção, também isso tem impacto na aprendizagem e no sucesso escolar. E em situações mais graves pode mesmo levar à autoagressão, portanto tem vindo também a aumentar, segundo os dados do estudo do HBSC, e também pode levar mesmo em casos extremos ao suicídio. Portanto é uma situação que poderá ser muito grave. Podemos identificar algumas diferenças de género também, portanto as raparigas envolvem-se menos em situações de conflito e de violência, mas também têm estilos diferentes. Os rapazes normalmente têm um comportamento agressivo mais aberto e mais violento fisicamente, e as raparigas normalmente têm um comportamento uma agressão mais indireta, digamos assim, que nós chamamos como manipulação social e, portanto, menos expressa, digamos assim. O que não quer dizer que não tenham os mesmos impactos negativos, mas são formas diferentes. A idade também tem impacto nos conflitos, portanto, normalmente são os mais novos que estão mais envolvidos como vítimas, essencialmente, e ao longo da idade vai diminuindo este tipo de problemática e muitas vezes o que pode passar é que eles de novos passam depois de vítimas para agressores, porque é o modelo de relação interpessoal que eles acabam por aprender. Quais são as melhores estratégias para, em contexto de escola, reduzir quer umas situações, quer outras, por isso, quer a violência por isso simples, quer as situações de bullying? Portanto, como já vimos, esta questão dos conflitos e da agressão podem ter impactos devastadores, não é? Tanto físicos, como psicológicos, como sociais, como também na questão da confiança nos outros, na confiança das relações interpessoais e depois, como sabemos, no sucesso escolar, na aprendizagem. E também, normalmente, estes comportamentos estão associados a outros comportamentos de risco. Portanto, estes jovens, normalmente, depois podem se envolver mais em consumos, mais em comportamentos sexuais de risco, mais em comportamentos, por exemplo, que põem em causa a sua integridade física, como, por exemplo, conduzir em excesso de velocidade ou autolesão. Portanto, tem um impacto realmente devastador, tanto no desenvolvimento saudável, como também nas expectativas futuras. E, portanto, temos que encontrar estratégias para lidar com esta situação. Como é uma situação complexa, também temos que arranjar intervenções que sejam ecológicas, portanto, que vão intervir nos vários níveis, tanto na criança, como no jovem, como na escola, como nos vários atores da escola, como na própria sociedade em volta. Portanto, por um lado, devemos fazer uma intervenção ecológica baseada nos dados e no conhecimento que temos, tanto em estudos quantitativos como em estudos qualitativos. Deve-se focar na prevenção, ou seja, uma intervenção mais global, no sentido de munir as crianças, jovens e os outros atores de competências para depois saberem lidar de uma forma mais adequada com a questão dos conflitos e das relações interpessoais, e depois estratégias concretas de resolução de conflitos, como a mediação e a negociação, que vamos depois aprofundar um pouco mais. E, portanto, esta intervenção deve ser um processo precoce e continuado, portanto, a intervenção não deve só ocorrer quando há um problema, mas sim deve ocorrer durante todo o ano letivo, muito na prevenção, na abertura sobre o tema, facilitando a comunicação sobre o tema, para as vítimas poderem, de alguma maneira, falar sobre o assunto, saberem a quem devem recorrer
para prevenir que a situação evolua de uma maneira mais negativa. Portanto, as vítimas e os agressores deverão ter um desenvolvimento de competências processuais sociais aos vários níveis, portanto, competências cognitivas para saberem avaliar as situações e procurarem informação nos sítios mais adequados, competências comportamentais para saberem utilizar a assertividade em vez da passividade ou da agressividade, a negociação e o comportamento pró-social no sentido de tentar sempre encontrar soluções para os problemas. Competências também emocionais, de impulsividade, gestão emocional, regulação das emoções e, por outro, também fundamental as expectativas e a motivação. Portanto, muitas vezes eles, mesmo que tenham as competências todas, se considerarem que não vale a pena portarem-se de uma maneira mais adequada e mais saudável que os outros, por vezes não o fazem. Portanto, haver realmente, de alguma maneira, que as regras estejam bem estabelecidas e que também haja benefícios para aqueles que têm um comportamento mais adequado. Por outro lado, muitas vezes refere-se que a ausência de atividades de tempo livre e atividades de alternativas aos comportamentos violentos também é algo importante. Portanto, muitas vezes as escolas às vezes não têm estruturas ou infraestruturas para desenvolverem atividades de uma maneira mais saudável, o campo de futebol em condições, um espaço mais estruturado para as suas atividades, material para desenvolver atividades, por exemplo, nos recreios, para prevenir a violência no contexto do recreio. E, portanto, haver também a própria escola poder ajudar a que os tempos livres sejam utilizados de uma maneira mais saudável. Os próprios professores e a escola terem, tanto formação e conhecimentos específicos para agir na prevenção e na intervenção nestas temáticas, a promover sempre o diálogo, portanto, e a comunicação e o envolvimento dos alunos na resolução destes mesmos problemas. A família, mesmo isto é uma sugestão dos próprios professores e dos pais estarem mais envolvidos na escola, temos que utilizar muita criatividade, porque todos nós sabemos que é muito complexo esta questão de chamar os pais à escola, mas muitas vezes através das suas próprias competências, fazendo o dia aberto das profissões, ou o dia aberto da culinária, da cultura, da música, em que possamos de alguma maneira chamar os pais, não só para falar sobre os filhos, sobre o processo educativo em termos curriculares dos filhos, mas sim uma abordagem mais global em que os pais se sintam mais envolvidos e mais empoderados para fazer o seu contributo na escola. E depois, em termos mais globais também, em termos até políticos, era importante que as medidas tivessem em conta alguma flexibilidade para que os currículos e o trabalho que é desenvolvido na escola possa ir de encontro à individualidade dos alunos ou do contexto em que está inserido e também inovador no sentido de utilizar as novas tecnologias para os alunos também estarem mais motivados e poderem aprender melhor e não por vezes por dificuldades de concentração e atenção poderem também desmotivar e darem alvo à indisciplina. Relativamente à prevenção, o Vínculo Social tem um programa, que é o Find Your Own Style, que é um programa de competências sociais, pessoais e afetivas, no qual a ideia central, portanto, Find Your Own Style, é que cada pessoa tem a sua própria competência e devemos ajudar a pessoa a identificá-la e que ela se adequa ao contexto tendo em conta as suas características positivas. Este programa baseia-se essencialmente na promoção da assertividade, da comunicação eficaz e da resolução de problemas do dia-a-dia, portanto, que os jovens se deparam. O programa trabalha a parte sempre a articulação com a gestão emocional, com a reestruturação cognitiva e utiliza diversas metodologias adequadas à população-alvo e ao tema, nomeadamente roleplay, modelagem, jogo dirigido, debates e reflexões. Cada programa tem objetivos específicos que são definidos depois de uma avaliação das necessidades e do contexto em que a escola está inserida. E depois há sempre uma avaliação inicial e final para conseguirmos detectar o impacto que a intervenção tem e melhorias que possamos fazer no futuro. A promoção de competências, tanto nos jovens como nos outros profissionais que trabalham na escola, vai fazer com que haja uma maior saúde positiva e um desenvolvimento mais positivo, maior respeito pelas normas e pelos outros e, portanto, um maior funcionamento mais positivo na escola. Por isso, esse programa é destinado a professores. Portanto, este programa tem várias populações-alvo. Ou é adequado para os professores ou para os próprios alunos, sendo os professores que o aplicam, com supervisão da equipa,
ou então ser a própria equipa a aplicar junto dos jovens. Portanto, tem duas populações-alvo. É por isso que as atividades e a forma como o programa é estruturado vai se adequando à população-alvo. Por outro lado, relativamente à questão da negociação e da mediação especificamente, já não é tanto na prevenção, já é mesmo quando o conflito surge, não é? Há várias formas de resolver, há 3 formas essenciais, que é a assertividade, que é mais eficaz, ou através da passividade ou da agressividade. E o que nós queremos promover é a assertividade. Dentro da assertividade pode-se resolver o problema através da negociação, da mediação ou da arbitragem, se nenhuma das outras, enfim, forem suficientes. A negociação e a mediação são realmente estratégias bastante eficazes, mas têm pré-requisitos básicos. Por um lado, as pessoas têm que acreditar no processo, as partes têm que querer resolver o problema e querer, de alguma maneira, que haja um resultado win-win, ou seja, que ambas as partes fiquem a ganhar, e que haja uma cooperação entre as várias pessoas. Não quer dizer que numa primeira análise a relação não seja digamos, de competição, de evitamento ou de ataque, mas progressivamente, durante o processo, as pessoas vão realmente entrando em comportamentos de cooperação, de ajuste e de união. Esta estratégia tem por foco nós compreendermos que por trás de uma posição, ou seja, do comportamento violento, por exemplo, há sempre uma necessidade. E se nós vamos tentar negociar na posição, ela é muito inflexível e é difícil negociar na posição. Portanto, nós temos que tentar perceber o que é que está por trás daquela posição. Por exemplo, imagina um jovem que é mau aluno, é de um bairro de realojamento, é discriminado da escola por ser daquele bairro, sistematicamente, cada vez que acontece algum problema, a culpa é sempre dele. Este jovem tem uma necessidade de se afirmar, tem uma necessidade de mostrar que também tem coisas boas. Se ele é maior, mais forte e consegue agredir os outros, esta agressão é uma estratégia que ele tem para conseguir satisfazer a sua necessidade, que é ser valorizado. Se nós encontrarmos outra forma de ele ser valorizado mais eficazmente, ele provavelmente não precisa de recorrer. Portanto, temos sempre que ver o que é que está por trás daquele comportamento para podermos ajudar. Por último, a mediação é também um processo quando a negociação entre as duas partes não ocorre. Há sempre um terceiro elemento, que é o mediador. O fundamental aqui é que haja também a percepção de ambas as partes da neutralidade do mediador. E muitas vezes no contexto escolar isso é complicado, porque se é por exemplo, imagina um conflito entre 2 alunos, os alunos têm que sentir que o professor é neutro. Se for um conflito entre aluno e professor, mais complexo ainda é sentir que o professor, provavelmente que está a fazer mediação, é neutro. Portanto, tem que haver realmente alguns cuidados para que estas metodologias sejam eficazes. Sem dúvida é um assunto extremamente complexo e provavelmente levaria-nos a muitas horas de conversa, mas na verdade o tempo está a chegar ao fim. Mas penso que uma das ideias a reter, na verdade, é que essas questões todas ligadas às competências socioemocionais, que estão na base e que são importantes, estão montante aqui a nível do problema que falámos hoje, são comuns a todas as áreas da educação para a saúde e, na verdade, é fundamental trabalhar cada vez mais cedo para evitar não só os problemas a nível da violência, como todos os outros problemas a nível dos consumos, dos comportamentos sexuais de risco, mesmo de distúrbios alimentares, etc. E quanto mais cedo, penso eu, trabalharmos, quanto mais for o nível de educação, mais fácil é termos resultados a curto e médio prazo. É isso? Exato. Nós temos que ver que o comportamento violento é um sintoma. É um sintoma de estes jovens ou estas pessoas que têm este comportamento não terem uma alternativa mais eficaz de resolver a situação ou de resolver o problema. E, portanto, nós temos que, por um lado, ajudá-los a prevenir a situação, porque há formas de evitar o conflito, mas evitar não fugindo, mas sim arranjando outras formas de chegar à comunicação entre as pessoas, ou se o conflito existir, a pessoa não precisar de recorrer à violência para resolver o problema. Portanto, no fundo, temos que ver isto como um sintoma e que temos que ajudar a prevenir e ter uma intervenção na prevenção, no problema, mas também no bem-estar global da escola. Portanto, se existir um bem-estar global, se existir uma relação positiva entre os vários intervenientes, definitivamente estes comportamentos vão diminuir. Muito obrigado, professora Tânia. E assim chegamos ao fim de mais um webinar. Se quiserem colocar questões sobre essa temática, podem fazê-lo para o endereço que está em rodapé. E, mais uma vez, agradecemos quer a professora Tânia, quer a quem está desse lado a assistir. Esperamos por uma
próxima oportunidade para mais um webinar. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.